aquilo que já está colocado lá. Ainda não temos uma nova plataforma Brasil, que deve estar saindo provavelmente, talvez no segundo semestre, ou mais realmente ali no primeiro semestre do ano que vem, então não temos tantas novidades assim. Então, acho que a questão mais aqui é qual a dúvida, né, que vocês que se interessaram em se inscrever nessa apresentação têm. Então, eu tinha feito a minha proposta aqui, discutir, então, só para fazer uma pequena apresentação, né? Então, trabalhar com uma certa contextualização da regulação ética em pesquisa no Brasil, bem, só para colocar a questão, um pouco sobre a inovação da plataforma Brasil aqui, e quais são os recursos que são disponibilizados pelo sistema CEP-CONEP, né? Então, a proposta é que esse não seja mais um vídeo de como acessar o sistema CEP-CONEP, desculpa, mais um vídeo de como se acessar a plataforma Brasil, né? Se vocês entrarem na internet, vocês têm uma profusão de, de vídeos sobre a plataforma Brasil, né? Mas muitas vezes esses vídeos não respondem a questões específicas que vocês têm ou que muitas vezes alguns pesquisadores têm, né? Então, acho que esse não dá para você ficar pegando milho aqui e acolá, ainda mais pela correria que tem as nossas vidas hoje, ainda mais nessa área acadêmica, né? Então, é por isso um pouco que eu trabalho sempre com essa ideia de aprendendo a pescar, né? Não é dando peixe, né? Mas é justamente aprendendo a pescar. E aí, passamos para um quarto ponto que eu consideraria o mais importante, né? Que são essa coisa de discutir as dúvidas e as orientações que nós temos aqui em relação ao trabalho com a plataforma Brasil, ou mesmo com o sistema CEP-CONEP. Há alguns dias a própria Senapec já trabalhou nesse encaminhamento aí sobre a questão dos termos de consentimento, ou dos registros de consentimento, que também é super louvável, porque muitas vezes o que para o próprio sistema são justamente a elaboração desses termos ou desses registros de consentimento. Então, acho que é aproveitar essa oportunidade para conversar muito mais do que para passar um pouco de conteúdo, né? Só um pouco na questão desse processo aqui de contextualização. Então, essa parte da regulação ética no Brasil, ela começa a se implementar realmente, basicamente, a partir da década de 1990, mais especificamente em 1996, né? Quando criado aqui o Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. Na verdade, é mais quando é instituída ali mesmo a resolução 196 pelo Conselho Nacional de Saúde. Você tinha uma certa regulação anterior, mas ela ficava suspensa ali, né? De quem é que realmente faria o encaminhamento dessa regulação ética. Então, em 1996, o Conselho Nacional de Saúde, que é uma instância do controle social, né, realmente toma esse trabalho para si, elabora ali, né, e institui a chamada Resolução 196 de 1996, que vai justamente dar as diretrizes para o trabalho em pesquisa no Brasil. Essa resolução, ela também cria o chamado sistema CEP-CONEP, né? Então, ela cria a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e ela cria também, dá base ali também para os comitês de ética em pesquisa, né? Então, esse aqui é a pagininha, acho que nem sei se consegue se achar mais essa pagininha aqui do Cisnep, né? Porque os ministérios mudaram tanto, principalmente as páginas nesse governo, né? Então, mas é que já tinha essa ilustração, então, um pouco para vocês verem aqui. Isso aqui uma certa, um avanço, né, no sistema de regulação ética,
porque também passa-se, né, a buscar uma centralização, né, um controle mais centralizado dessa questão de ética, da discussão sobre ética em pesquisa no Brasil. Isso aqui é só uma coisa do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, lembrando que o sistema atual, né, o sistema CEP-CONEP, ele faz parte, né, do Conselho Nacional de Saúde, né? A comissão, ela é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional tem diversas comissões, entre essas comissões, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? Então, tem aqui um pouco isso aí vocês acessando a página ali, né? Então, é por isso que a Comissão Nacional possui a composição multitransdisciplinar, como representantes de diversas áreas do conhecimento. Sua atribuição principal é a avaliação dos aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. Em cumprimento à sua missão, a comissão elabora e atualiza as diretrizes e normas para a proteção dos participantes de pesquisa e coordena o sistema CEP-CONEP. E é nesse sentido também que basicamente todas as resoluções, elas não são resoluções da CONEP, né? Elas são resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Então, elas são elaboradas pela CONEP, mas elas só passam a ter valor a partir da anuência do pleno do Conselho Nacional de Saúde. Então, por isso que normalmente as resoluções são sempre resoluções CNS 196, por exemplo, no caso aqui que nós estamos falando, né? Então, a 196 de outubro de 1996. Essa é a primeira resolução aqui que o Conselho Nacional de Saúde vai realmente instituir a partir da sua criação da CONEP aqui também, quer dizer, que vai criar a CONEP, melhor dizendo, né, também. Essa resolução, ela já vem de uma série de discussões também sobre ética em pesquisa envolvendo seres humanos, em especial aquelas que vêm depois da Segunda Guerra Mundial, né? E ela vai também tratar de se basear na Constituição brasileira de 1988, em especial na questão dos princípios básicos, né? Então, o Brasil é signatário de diversos acordos internacionais, então, no seu regramento ali legal, ele precisa materializar também esses acordos internacionais, né? Então, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, da Declaração de Helsinki e outros acordos internacionais aqui, então, estão presentes também, né? E essa discussão sobre ética em pesquisa realmente teve um enfoque grande, em especial, né, a partir da década de 1970, realmente, né? Você tem todos esses documentos, mas, em especial, o crescimento de pesquisas no mundo, a partir também da década de 1970, levou também aos governos, em especial os governos ali americanos, e os diversos governos europeus, a estabelecer certas barreiras, né? A buscar estabelecer certas barreiras, em especial aqueles projetos que envolviam seres humanos. Então, essa resolução, ela vale até 2012, né? Quando você tem a sua alteração para a resolução 466. Então, que vai ser a nova resolução que vai dar essas diretrizes para pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Essa resolução, ela vai também abarcar uma série, apesar que a 196 já abarca isso, mas já de uma forma mais específica aqui, mais clara, né, a resolução 466 vai trabalhar um pouco com alguns princípios básicos da chamada ética biomédica, né? Então, aqueles princípios sobre autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, justamente visando garantir, né, os direitos, né, dos participantes de pesquisa no Brasil. Aqui está só essa resolução, ela
ela tem, como eu disse, ela vai se basear a partir de certos princípios básicos ali da ética biomédica. Ela tem um forte enfoque nessa questão da ética biomédica e acabou ficando, entre aspas, né, um pouco, era a reclamação que se fazia depois, que aquelas áreas das ciências humanas e sociais aplicadas, assim, elas não tinham uma cobertura efetiva, né, dada pelo sistema CEP e CONEP, justamente pelo seu enfoque muito na questão da ética do trabalho, né, da área biomédica, né, que é mais invasivo, que exige uma série de outros cuidados ali, outras atenções, que necessariamente a área de ciências humanas não envolve, né, muitas vezes questões tão evasivas ali, ou certas garantias tão específicas quanto das ciências biomédicas. Então, em 2016, você tem uma nova resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é a 510, que vai trabalhar um pouco pesquisas, né? Tá aqui, define as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam aqui, mais especificamente, a utilização de dados diretamente obtidos dos participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. Essa mesma resolução vai definir um pouco o que são pesquisas, né, na área de ciências humanas e sociais. Então, essa era uma demanda grande, principalmente da área de ciências humanas e sociais. Você tinha até uma discussão ali de algumas áreas sobre a própria pertinência, né, da pesquisa em área de ciências humanas e sociais ser basicamente regulada ali pelo Conselho Nacional de Saúde, né? Mas, se nós entendemos um pouco a questão do conceito ampliado de saúde, talvez isso não tenha tanta pertinência, né? Não vamos dizer que não seja pertinente, porque eles fizeram essa objeção, e você tem até um fórum de ciências humanas e sociais aplicadas, e mais algumas áreas aí que realmente questiona e busca questionar essa pertinência ali de que a pesquisa em ciências humanas e sociais seja abrangida também pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo sistema CEP-CONEP. Mas isso não nos cabe aqui, né? Essa discussão é importante porque, só um pouquinho antes, né, só para relembrar, né, é sempre bom relembrar um pouco o que vem a ser o que as resoluções entendem aí por eticidade em pesquisa. Acho que isso sempre é bom aproveitar esses momentos, principalmente quando a gente tem, muitas vezes, pessoas novas na área, né, que realmente é importante estarmos sempre revisando esses pontos, né? A eticidade em pesquisa, ela implica o respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida. Então, isso já é uma decorrência de toda aquela documentação, de toda aquela discussão anterior, né, ou em especial pós as duas grandes guerras, né, sobre a questão da dignidade, da autonomia, né, das pessoas que participam de pesquisa. A ponderação entre os riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivo, comprometendo-se com o máximo de benefício e o mínimo de danos e riscos. Acho que essa questão é importante, né? Os riscos e benefícios, já que você precisa, há uma demanda dentro do próprio processo de avanço científico que haja esse momento de pesquisa que envolve seres humanos. Se isso é necessário, deve ser realmente pesado, né? Os riscos e benefícios, né? Realmente para
para os participantes e também para a sociedade como um todo, né? Então, esse é um ponto importantíssimo. E, de certa forma, essa questão dos riscos e benefícios, depois nós vamos ver se acho interessante discutir isso com vocês também, principalmente porque esse é um dos tópicos, né, que são exigidos para o preenchimento da plataforma Brasil, né? Então, é sempre aquela questão de que o participante deve estar sempre em vista, e ele deve ser informado disso. Não sou eu, não é o pesquisador quem vai decidir os riscos e os benefícios para o participante e não esclarecê-lo sobre isso, né? Então, garantia de danos previsíveis serão evitados, acidentes acontecem, mas é por isso que os riscos devem ser sempre discutidos ali, pensados, né, dos possíveis riscos, justamente para que aqueles que sejam mais previsíveis sejam evitados, né? Relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação socio-humanitária. Essa questão da relevância social da pesquisa é muito importante, em especial dessas pesquisas envolvendo seres humanos, né? O cientista, o pesquisador, ele, de certa forma, tem uma certa liberdade ali, uma certa... Não, a palavra não seria demanda, mas fugiu a palavra aqui agora, mas uma certa permissão realmente social para o trabalho que ele faz, porque realmente tem a sociedade entende que isso tem uma relevância, mas essa relevância tem que ser destacada, né? Isso é muito importante, principalmente dentro... E, além de tudo, a própria sociedade entende essa relevância a partir do momento em que ela até financia esses protocolos, esses projetos de pesquisas que são propostos, né? Então, isso tem que ser pesado também. E o final de tudo isso, né, de todo esse processo, está no consentimento ali do realmente livre e esclarecido do participante, e não do pesquisador, né? Participei de um trabalho muito interessante feito essas semanas aí atrás, feito pelo pessoal da Poli, lá da USP de São Paulo, que eles fazem um projeto de incentivo ao desenvolvimento científico na educação básica, né? Isso é muito interessante. Entretanto, e aí eu não sei se é pela minha própria participação no comitê de ética, né? Algo que eu senti muita falta nos trabalhos foi justamente a delimitação ética dos projetos propostos, né? Porque uma boa parte deles eram projetos com envolvimento de seres humanos, com pesquisas com seres humanos, mas que não tinham nenhum delineamento ético ali realmente, né? Não seguiam as resoluções. É claro, eram trabalhos feitos por alunos de educação, da educação básica, do ensino médio, né? Mas, na sua grande maioria, eu acho que ou se na sua totalidade. Mas é um momento, essa questão deve ser discutida ali também. E eu fiz um questionamento para uma das alunas que apresentaram, né? E aí a resposta dela foi que, assim, os alunos sabiam, porque eles avisaram que os professores iam fazer uma atividade, só que essa atividade era na aula dos professores, né? E os pais não foram informados, os alunos não fizeram não foram realmente esclarecidos ali em todas as questões pertinentes ao trabalho que ia ser desenvolvido, quais os resultados, nada. Eles fizeram o trabalho, assim, e assim, é muito interessante, porque é um processo de aprendizado, né? E a aluna falou, não, nós fizemos as entrevistas, as atividades, foram na aula
dos professores, né? Mas aí eu falei, bom, mas e se o aluno não quisesse participar, né? Ela falou, não, se ele não quisesse participar, ele poderia ir para assistente pedagógica, que iria dar uma atividade para ele, e aí por aí vai. Mas a questão era justamente essa, né? Os alunos, eles não passaram por um processo de consentimento livre e esclarecido. Foi apenas avisado que eles iam participar de uma pesquisa, que essa pesquisa ia ser na aula das professoras, que também eram as orientadoras da menina, e por aí vai, né? Então, é importante mostrar como muitas vezes assim, não, mas não há problema nenhum, porque eram alunos, eram colegas meus que estavam de outras séries, mas que estavam na escola, o diretor permitiu, as professoras eram professoras dele, então. Mas aí, quando você já está num processo mais educado, mais avançado dessa questão de ética em pesquisa, essas situações ainda parecem realmente estranhas, né? Então, é por isso que o sistema sempre enfatiza essa questão do registro, ou do termo de consentimento ali, realmente, que a pessoa que vá participar, ela dê a sua anuência, e essa anuência seja realmente livre e esclarecida, né? Então, só fazendo essa digressão aqui um pouco para mostrar essa importância aqui. Essa questão da resolução 466 de 2012, ela traz uma outra, junto com ela, uma inovação no processo, que foi justamente a criação da Plataforma Brasil, né? Aqueles mais antigos na área de pesquisa lembram que em 1996 ali, você fazia o registro no SISNEP, no sistema de ética em pesquisa, mas todo o processo, toda a documentação, tirando a folha de rosto que era emitida pela plataforma, né, todo o resto trabalhava em cima de protocolos físicos, né? Tudo papelada. Então, muitas vezes, para você ir numa reunião do CEP, você puxava muitas vezes levava um carrinho com diversos protocolos de pesquisa, né? Dependendo do tipo de protocolo de pesquisa também, né? Então, aqui lembro daqui da escola aqui de enfermagem de Ribeirão Preto, que era umas pastas amarelas, né? Com todos os documentos, e aí o pesquisador colocava todos os documentos lá, era tudo, as anuências, tudo assinado, tudo em papel original, então isso levava um tempo de análise, né, muito grande. Então, a plataforma veio justamente para dar uma unificada melhor, né, nas próprias formas como os pareceres eram emitidos, mas também para dar uma celeridade maior no próprio processo, né, porque uma das críticas ao sistema era justamente pela sua demora, né? Então, hoje você tem um sistema muito mais rápido, né? Então, esse aqui também uma foto aqui do sistema da Plataforma Brasil. Aqui nós temos toda uma parte de estatísticas aqui também, né, na questão lá. Em 2014, a plataforma, ou os CEPs, né, o sistema CEP-CONEP, recebeu 5.444 projetos que foram submetidos, né, na Plataforma Brasil. Aqui já 2014, o processo já está mais consolidado. O que é essa plataforma? O próprio sistema vai dizer para vocês, essa base nacional e unificada de registro de pesquisa envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP-CONEP. Ela permite as pesquisas serem acompanhadas em seus diferentes estágios, desde a sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário, possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais da pesquisa, quando concluídas. O sistema permite ainda a apresentação de documentos também em meio digital. Acho que essa foi a grande inovação aqui, né?
propiciando ainda à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Pela internet é possível a todos os envolvidos o acesso, por meio de um ambiente compartilhado, às informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos em todo o sistema CEP-CONEP. Então, aí você tem, que essa aqui já é a imagenzinha já da plataforma Brasil, já na sua versão, na sua terceira versão, né, 3.2 aqui, e que traz uma série de ferramentas aqui que ele é bem informativo, o sistema sempre buscou também ser bem intuitivo aqui, né? Então, você já entrando na própria página da plataforma, você tem uma série de informações aqui é a página da própria plataforma, aqui sobre o sistema CEP-CONEP, as resoluções e normativas, tudo isso está num espaço só, né? Que é justamente na página, nesse espaço da página da plataforma. Então, você não precisa sair desse espaço para buscar a grande maioria das informações que você precisa para a submissão de um protocolo aqui. Então, você tem as resoluções e normativas estão aqui, a busca por um comitê de ética, dependendo da questão de que se você vai, o pesquisador ou a instituição do pesquisador não tem um comitê de ética próprio, né? Ele também pode indicar um outro comitê de ética, ou ele não indica, quem vai indicar é a própria plataforma Brasil, né? Ela faz a indicação de um CEP. As cartas circulares, a questão sobre os biobancos, nós, de certa forma, aqui na escola temos pouco trabalho com biobancos, né? Os nossos trabalhos são, na grande maioria, que nós recebemos, na grande maioria, são trabalhos mais da linha qualitativa, né? São trabalhos que estão mais próximos àqueles que são considerados ali, chamada metodologias da área de ciências humanas e sociais. Então, necessariamente mais próximos, por exemplo, à resolução 510 do que a resolução 466, né? Tem alguns tutoriais, né? Algumas um espaço justamente para você buscar pesquisas aprovadas, um e-mail que você pode entrar em contato com a equipe que trabalha com o sistema, com a plataforma Brasil, né? Um atendimento online e aqui você tem um espaço também para a questão de você fazer a própria confirmação. A plataforma atualmente ela já avisa o próprio pesquisador sobre a liberação dos protocolos ali, de protocolos não, dos pareceres, né? E também quando você é inserido numa pesquisa, num protocolo que acabou sendo submetido ao CEP, né? Aqui só para uma questão aqui uma outra questão, que aí é aquilo que eu ia falar para vocês um pouco do ensinar a pescar, né? A plataforma, todas as informações que vocês podem querer ter sobre a plataforma Brasil, eles estão disponíveis na internet, no site do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa também. Qualquer dúvida, o melhor caminho é acessar. Evitem acessar sites, muitas vezes, de pessoas, sites particulares, ou mesmo, muitas vezes, até sites de instituições, porque, por um lado, essas informações elas podem estar desatualizadas, e, por outro lado, essas informações, às vezes, elas podem realmente não indicarem, né, não tem a fundamentação, muitas vezes a fundamentação que as informações que vocês vão obter diretamente no site do sistema
do sistema CEP-CONEP pode fornecer para vocês, em especial na própria página, né, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Há uma série de ferramentas aqui, como vocês podem ver. Tá só uma coisinha, porque aí eu fico falando aqui, o negócio vai longe. Vocês estão vendo, tá compartilhando a página do Conselho Nacional de Saúde aqui? Alguém pode Assim, me Ronildo. responder? Sim, Sim? está compartilhado. Tá, legal. Então, vocês veem aqui, vocês aqui têm a questão dos membros da CONEP, as normativas, aquilo que você já acha ali na, na, na própria plataforma, né? O acesso aqui à plataforma Brasil. Então, aqui tem os manuais que você precisa. Então, o manual do usuário pesquisador, o manual do usuário, essa última secretaria geral da CONEP, ela tem se destacado pelo investimento que ela tem dado na comunicação, tanto com os pesquisadores, através da produção de material para submissão de protocolos de pesquisa no sistema CEP-CONEP, e também na comunicação com os... Aqui ficou uma... Desculpa. Aqui ficou a questão do manual do usuário, mas também a nova denominação ali, que seria o dos participantes, né? Dos chamados participantes de pesquisa. Então, há um contato não apenas com os pesquisadores, mas há todo um incentivo, um desenvolvimento para que também os participantes de pesquisa se apropriem cada vez mais do próprio sistema CEP-CONEP, né? Então, aqui você tem todos os manuais, e são manuais são manuais, não é a questão que eles sejam novos ou recentes ou não, mas são os manuais que são aplicados pelo sistema CEP-CONEP na apreciação de protocolos, né? Então, você tem aqui lista de manuais, aqui aquilo que eu estava falando para vocês, né? Da questão do investimento em informação para os pesquisadores e também para os participantes, né? Quer dizer, é um processo de educação aqui muito interessante, né? Então, você tem uma série de vídeos aqui que realmente colaboram. Então, por exemplo, se você quer saber como submeter um protocolo de pesquisa na plataforma Brasil, você não precisa procurar um site que vai te dizer isso. Não. A própria CONEP já fornece um instrumento aqui, uma ferramenta, que é essa, solicitação aqui, submissão de recursos, mas tem uma outra que é aqui, ó, submissão de projetos na plataforma Brasil. Então, você tem uma etapa, aí você tem uma segunda etapa, e você tem 3 etapas aqui, muito interessantes, sobre a submissão de protocolos aqui na plataforma Brasil. Também a questão aqui, envio de notificação, tá? A questão das pendências, formas de responder a pendência na plataforma Brasil, uma questão importante, né? A questão de recursos de projetos de pesquisa, né? Então, se o seu protocolo, se o seu projeto não é aprovado, se há algum problema em relação com o seu protocolo no CEP, quer dizer, você tem na própria plataforma Brasil a possibilidade de fazer um recurso, tanto ao CEP, e caso o CEP continue não aceitando, você pode fazer um recurso à própria CONEP, né? E o recurso à CONEP vai ser uma nova apreciação do seu protocolo. O recurso, quando ele vai para a CONEP, ele nunca é um recurso pontual, né? Ele é sempre um recurso no qual todo o seu protocolo vai ser reanalisado, e aí a CONEP vai dar o parecer final, uma posição final em relação a esse recurso, né? Então, que pode ser, de certa forma, muitas vezes, se o projeto não foi aprovado pelo CEP, que pode ser a aprovação do projeto ou a confirmação da não aprovação pela CONEP. Aí, se houve a não aprovação pela CONEP, aí não tem mais recurso, né, no sistema. Mas aqui,
Então, você tem lá retiradas de projetos de pesquisa, tá? Então, há uma... Eu me preocupo muito com essa questão, assim, quando você vai pesquisar na internet, a quantidade muitas vezes, de sites ali, de coisas que que querem prestar informações sobre isso. Sendo que, muitas vezes, essas informações, elas são, às vezes, ou truncadas, ou não refletem realmente o, o comando ali, ou a diretriz do próprio sistema CEP-CONEP, né? Então, você tem lá cadastro de instituição, perfil de pesquisador, como fazer o cadastro na plataforma Brasil. Então, desde o do começo, que é essa da sua inscrição na plataforma Brasil, até uma instância, por exemplo, que seria final ali, que seria um recurso, tudo isso já tem esses instrumentos na própria plataforma, no própria internet, né, na própria página do sistema da Conep aqui. Então, tem até uma apresentação da Conep, e você tem aqui os próprios assessores da Conep, né, explicando sobre a funcionalidade do sistema, né? Então, aqui tem podemos ver aqui sobre a plataforma Brasil. Cadê? Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com o Humanity. Quer ver as etapas? Então, isso é muito interessante, que é a questão da assessoria técnica da Conep, porque muitas vezes você tem alguma dúvida em relação ao seu protocolo, se você, por alguma razão, não se satisfaz com a resposta do próprio CEP, né, do próprio do seu comitê de ética, então você pode se dirigir diretamente à Conep, né, através dos diversos canais que a comissão apresenta, né? Oi, pessoal. Meu nome é Verônica Vieira e eu sou da unidade técnica da plataforma Brasil. E nossas atribuições aqui na Conep envolvem gerenciamento de dados do cadastro de usuários, projetos, instituições e comitês de ética. Atuamos também no monitoramento e na análise de problemas técnicos que são relatados pelos usuários do sistema. Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões, nós estamos sempre à disposição, por meio do formulário Fale Conosco, pelo atendimento online e também pelo Disque Saúde, por 3 Acho que isso é muito importante, assim, e aí, falando daquela questão, assim, do pesquisador, você necessariamente não precisa ficar atrelado ao comitê de ética, né? Então, o seu contato pode ser diretamente com a própria Conep, né? Existem, muitas vezes, até uma coisa chamada discricionariedade, né, no serviço público, né, no qual alguns CEPs, né, têm formas de procedimentos de encaminhamento diferenciado, né? De certa forma, os CEPs têm umas formas de encaminhamento diferenciado, né? Então, muitas vezes, isso pode causar algum desconforto, algum problema em relação a um pesquisador específico, né? Então, necessariamente, você não precisa ficar dependendo do CEP. Você pode fazer uma solicitação, uma consulta, diretamente à Conep, né? É bom sempre fazer isso de forma escrita, muitas vezes por e-mail, né? Ou mesmo por chat, mas nesse sentido de você ter uma prova dessa consulta e uma resposta dessa consulta, né? Então, isso é sempre importante ali. Tem essa... Então, cadê? Onde é que eu estava? Estava aqui. Opa, peraí. Então, o próprio sistema fornece toda essa questão. Fora isso, aqui dentro do sistema, só para vocês verem para onde foi caminha aqui essa interação, né, essa interface do sistema CEP-CONEP com os pesquisadores e com os participantes de pesquisa, você tem também na internet uma área específica, né, da Comissão Nacional de Ética, específica, desculpa, na internet não, no YouTube, que é justamente esse canal Ética em Pesquisa, né? E aí, vejam, ele traz uma série de
de possibilidades aqui de informações, né? Você tem vídeos, né, de encontros da própria Conep, você tem esse Consciência com Respeito, que são podcasts específicos, né, sobre temas específicos também, que são disponibilizados pelo sistema. Tem a playlists aqui. Aqui você tem a Jurema. Vocês já viram a Jurema, aqueles que já estão acostumados com o sistema CEP-CONEP, com aquela figurinha no canto inferior direito ali, né? E aqui você tem a Jurema está aqui, ó. Que é a responsável pela plataforma, diretamente pela plataforma Brasil, né? Que normalmente é aquela que vai responder as dúvidas que vocês se encaminharem direto. Uma questão, algo muito interessante aqui, é esse Diálogos em Pílulas aqui, que a professora Marilena Chauí é uma das maiores filósofas e intelectuais do Brasil. A Chauí, aí está aí ainda. Então, essa aqui, esse Diálogos em Pílulas é muito interessante, porque ele traz algumas informações específicas, né, sobre temas específicos, né? Esse aqui é um pouco sobre problema, coisa de acreditação, isso não nos diz respeito, mas ele traz sobre a questão, por exemplo, sobre os riscos em pesquisa, sobre a questão, por exemplo, da indenização, e tudo isso em comunicações de, no máximo, ali, de média, 3 minutos, né? 3, 4 minutos. Esse aqui está com 4h38, mas eu acho muito interessante que isso é um pouco assistir essas pílulas aqui são muito importantes, interessantes, principalmente na realização de termos de consentimento ou de registros de consentimento, né? Então, ela trata sobre a questão, por exemplo, como definir a questão dos riscos da pesquisa, para quem são os benefícios da pesquisa, essa questão da assistência, né? Também é muito importante. Eu fiz uma separação aqui, mas aqui, assessoria técnica da Plataforma Brasil, essa aqui, direito à assistência. Então, o direito à assistência, ele é um dos pilares ali também da ética em pesquisa no Brasil, em especial por essa questão de possíveis danos, né, aos participantes. E muitas vezes você vê protocolos de pesquisa que termos de consentimento, registro de consentimento, no qual o pesquisador diz assim, não, caso algum dano aconteça, o participante vai ser encaminhado para atendimento, né, numa unidade de saúde. Você não pode fazer isso, né, porque o direito à assistência é levado também pela responsabilidade do pesquisador e das instituições envolvidas em garantir toda a assistência ao participante pelo tempo que for necessário. Então, e que você não pode encaminhar isso, fazer esse encaminhamento para o Sistema Único de Saúde. Tá? Ou mesmo quando acontece a questão do encaminhamento para uma assistência específica, isso tem que ser muito bem descrito, né? Então, muitas vezes, mesmo em protocolos onde não há um risco assim tão que muitas vezes possa ser invasivo ali, que vai causar um dano muito invasivo à pessoa, que vai necessitar realmente de uma assistência prolongada, coisa assim, muitas vezes numa pesquisa meramente qualitativa ali, em que pode ocorrer algum dano, de repente o pesquisador coloca lá, não, que vai fazer o encaminhamento para a assistência em saúde. Não, naquela ideia de, bom, eu vou te ajudar a ir até a unidade de saúde. Não, isso é algo que não é permitido, né? Isso é algo que não é aceito dentro dessa questão de ética em pesquisa. Isso deve ser discutido. E essas pílulas, elas trazem bastante isso, né? É um processo educativo aqui também.
vale o encaminhar essa discussão com vocês, justamente pensando em vocês como aqueles que vão ser repetidores de todo esse processo, né? Ainda mais em relação aos outros professores. Tem outras aqui também, essa aqui é dos benefícios da pesquisa. Então, a questão do benefício, o benefício quando nós falamos de participar o benefício em participar da pesquisa, né? Então, qual que é o benefício daquele participante específico em participar da pesquisa? É importante deixar claro que ele vai ter um benefício direto, qual que é? Ou ele não vai ter benefício direto, mas a pesquisa vai ajudar, vai colaborar para a melhoria na assistência, a melhoria em seja lá o que está sendo proposto ali, com um retorno para a sociedade, né? Então, isso é uma questão importante, olha, você acha isso nas pílulas, né? A mesma questão em relação aos riscos da pesquisa aqui, né? Então, acho que não vou passar esses vídeos, mas vocês veem, são vídeos pequenos, mas que trazem uma série de informações que realmente fazem com que o protocolo, o processo ali, que do sistema CEP-CONEP ali, ande bem mais rápido, né? Então, acho que isso é um ponto importante aqui. A questão as 3 etapas, né, do processo, essa é importante que vocês vão vendo, isso aqui é de 2018, mas essa questão aqui, por exemplo, já a questão do diálogos em pílula já é de 2021, tá? E aquilo que vai sendo mudado, vai sendo retirado do sistema. Então, as informações que estão sendo colocadas aqui são sempre informações atualizadas, né? Só voltando aqui, então, um pouco nessa questão aqui, onde você acha a Plataforma Brasil, você pode entrar lá pelo próprio Google, mas na página da escola nós temos uma área específica de pesquisa, né? Nessa área de pesquisa você tem a área do Comitê de Ética em Pesquisa, e na área do Comitê de Ética em Pesquisa você tem o link direto o link direto não, mas um link para a plataforma Brasil. Nós, só para um pouco nessa questão da plataforma aqui, alguns dados aqui que foram colocados, né? Só no ano de 2020 foram submetidos 80 mil projetos, 81 mil projetos, né? 92 mil novos usuários, 25 mil instituições cadastradas, né? Você tem, aí eu só estou com esses dados meio desatualizados, mas só para vocês verem a dimensão do sistema, né? 81 mil projetos submetidos. Só em 2021, ano passado, só em janeiro, né? E janeiro é normalmente um mês mais tranquilo ali, né? Só em janeiro foram... não, aqui são usuários cadastrados, 4.180, total de projetos submetidos em janeiro, 3.628, né? Só lembrando para vocês, aqui, imaginando, em um ano foram 81 mil projetos submetidos, né? Lembrando, em 2014, esse número era de 5.400, 5.500, 5.400, 5.444. Protocolos que foram submetidos na Plataforma Brasil. Então, vocês percebem também a dimensão que a pesquisa assumiu no Brasil desde 2012 e também o trabalho que o sistema CEP-CONEP vem fazendo para redução cada vez maior do prazo de submissão, né? Também, acima de tudo, pela própria modernização ali, sempre atualização da plataforma Brasil, né? Isso aqui é só uma indicação para vocês aí de um filme muito interessante, porque pega muito nessa questão de pesquisa na área de ciências humanas e sociais, que elas não seriam tão invasivas, né, quanto aquelas na área de biomédicas, né? Esse caso é um caso muito interessante, que é sobre uma pesquisa realizada com gêmeos, né? E tem toda da área da psicologia.
Então, só deixei aqui para vocês, pelo menos como uma indicação cultural para vocês. E aí, agora eu gostaria de passar, de certa forma, para a quarta parte, né? Que é essa um pouco da discussão e ver com vocês quais seriam as dúvidas ou por onde nós poderíamos começar a conversar em relação à questão da própria plataforma Brasil aqui. Eu saí? Peraí, cadê eu? Aqui. Não, você está aqui com a gente. A Milena gostou. Milena. O filme é bem interessante, Milena. Vale. E principalmente, gente, principalmente no filme, a posição dos pesquisadores, né? Porque imagina você participar de uma pesquisa, basicamente durante quase 20 anos, sem você saber que você participava de uma pesquisa, né? E não sei se vocês já assistiram um outro filme chamado Cobaia, né? Que trata um pouquinho sobre o caso de experimento com seres humanos. Foi traduzido no Brasil como Cobaias e ele está disponível no YouTube. E que a questão colocada pelos pesquisadores era justamente essa, né, da pureza dos dados, né? E aí? E os dados? E é interessante que os dados dessa pesquisa, desse documentário sobre os três jovens, eles não foram divulgados até hoje e eles estão lá guardados numa caixa lá na Universidade de Stanford até, se não me engano, até 2069. Só em 2069 que a comunidade científica vai ter acesso aos dados dessa pesquisa. Nem os próprios participantes têm acesso a esses dados, né? E você não sabe nem quantos participantes foram dessa pesquisa. No caso desses jovens, porque eles realmente viraram celebridades ali. E viraram celebridades antes de descobrir que faziam parte de uma pesquisa, né? Mas a postura dos profissionais, a postura dos pesquisadores, tanto no caso anterior lá do Cobaias, mas ali no Cobaias baseado numa história real, mas de certa forma ali as posturas são fictícias, quanto no caso desses três jovens, que é um documentário, é um documentário, mas que os pesquisadores são reais, dá para você fazer uma relação direta entre o que foi acontecido, os acontecimentos ali e as questões éticas envolvidas, né? Então, acho que esse é um ponto interessante aqui. E aí, não sei, essa é uma proposta foi uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui para vocês, para a gente dar início a uma conversa. Então, estejam à vontade, né? Outras coisas que vocês quiserem ver sobre a Plataforma Brasil, mais especificamente, né? Eu vou ser contraditório ao falar isso. Eu falei para vocês, não vão em outros sites, vão direto no site da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que lá tem todas as informações. Então, essa é a minha mensagem. Mas, caso vocês queiram mais alguma coisinha sobre a plataforma, tem a Escola de Enfermagem tem a apresentação de fevereiro do ano passado. Então, enquanto a plataforma Brasil não realmente mudar, é um pouco assim, não tem tanta novidade ali, né? E aí? Chegamos a 30 aqui. Legal. Só mostrando, enquanto vocês estão pensando aí,
mostrando para vocês nessa questão, por exemplo, lá você entra na plataforma Brasil e tem lá que você quer saber quais são as pesquisas, né, que estão sendo sobre uma certa área, né? Eu fiz, a plataforma hoje, eu não sei, a plataforma hoje eu acho que está como a Claro, né? Ela está bem lerda. Acontece isso com a plataforma também, né? Então, ela demorou, mas agora ela, ela apresentou o resultado dela, que eu achei muito interessante, né? Aí eu entrei lá na primeira página e fui fazer uma pesquisa sobre protocolos de pesquisa que já estão sendo, que foram submetidos, né, na plataforma Brasil. Eu coloquei você pode preencher tudo, né? Então tá aqui, ó, buscar pesquisas que foram aprovadas. Você pode preencher tudo. Eu não fui preencher então, se você tem um título da pesquisa, ou qual que é por exemplo, você pode pesquisar por pesquisador, então, não necessariamente não precisa ser por um título de pesquisa, pode ser por pesquisador, ou instituição proponente, ou algum contato, ou por um patrocinador específico, né? Eu fui só por palavra-chave, de repente eu coloquei lá a palavra educação. Então, ele me deu aqui, você tem 46.313 projetos de pesquisas aprovados no sistema CEP-CONEP e que foram foram aprovados, né? Então, aqui, vamos pegar esse primeiro aqui, a influência das expressões de questão social na sala de aula e os desafios para o serviço social na educação. Então, se o seu protocolo foi aprovado, ele está aqui, ele vai ser disponibilizado. Aqui estou pedindo para detalhar, mas ele não, por alguma razão, ele não está querendo detalhar. Ou ele está detalhando e eu não estou vendo. Então, aqui você pode... por alguma razão, ele tem um espaço aqui para detalhamento, só que eu não sei por que ele não está detalhando, ele deveria detalhar. Ah, tá, eu agora até sei por quê. Outra coisa da questão da plataforma, muitas vezes, se você deixa ela muito tempo parada, ela acaba travando, né? Então, acho que foi isso aqui, porque como eu tinha posto para exemplificar para vocês, mas aí, como isso já faz bastante tempo, provavelmente ela desconectou, ela tem um tempo para você fazer os procedimentos, né? Então, se você demora muito, ela acaba se desconectando ou ela acaba travando, como que aconteceu aqui. Mas é um pouco isso. Essa é uma ferramenta, e foi a ferramenta básica que a gente achou lá. Acho que ela não vai nem... Olha lá, ela não está nem voltando para a página dela normal. Vamos fazer o básico, né? Aqui, a plataforma Brasil. Aqui. Aí, agora ela entrou mais rápido. Então, foi aqui... Aqui foi nessa coisa. Essa consulta retoma somente pareceres aprovados. Caso não apresente nenhum resultado, o número do parecer não é válido. Então, essa aqui é uma outra funcionalidade do sistema. Aqui, esse aqui, ó, pesquisa. Então, foi lá onde eu vi. Vamos ver se o pessoal está almoçando. De repente, ele vai mais rápido. Mas, bom, é pela quantidade também, né, de protocolos ali. Então, vocês viram que é demorado. Mas é isso aqui.
essa é uma disponibilidade de informação, né? Esse aqui o Sysnap já fornecia, né? Era bem, era uma funcionalidade que já tinha na época do Sysnap e que foi mantida pela plataforma. E você nem precisa estar conectado, você nem precisa ter entrado na sua área na plataforma, né? Então, mesmo sem estar nessa área, você consegue, mas vocês veem que o sistema está lerdinho hoje. Ops. Não, mas o Paulo trouxe, não estava bloqueando o pop-up, mas acho que o problema foi aquele mesmo, Paulo. É que ficou muito tempo parado ali, e aí ela acaba travando, justamente por uma questão de segurança, né? A Lilian já fez o favor de colocar a palestra aqui também. Não sei se eu posso, se eu puder fornecer esses slides aqui, no final tem todos os slides ali também. Então é isso, pessoal. Não sei se vocês quiserem falar alguma coisa a mais. Professora Pilote. Boa tarde, pessoal. Acho que foi bom, muito bom, Ronildo, né? A sua apresentação muito clara, né? Fiquei pensando, tem aqui uma questão da Bruna, né? No chat. Posso ler aqui que ela está finalizando o projeto para encaminhar para o CEP, não teve contato direto com a plataforma. É isso que eu estava pensando, né? De todo mundo aqui que está ouvindo você, né? E fiquei curiosa de saber quantos de vocês já tiveram contato, né, com plataforma e assim, as dificuldades que vocês tiveram, né, para quem ainda não teve contato, para ir já se preparando, lembrar que na página da escola, né, na parte do comitê de ética, tem vários documentos, fluxograma, né, então está tudo ali, mas às vezes vocês podem ter dificuldade, né, de encontrar esses materiais, esses arquivos, documentos, enfim. Então, a Bruna está falando que ela só teve contato na plataforma quando ela fez a iniciação científica, não tem dúvidas, mas ela quer saber de você, Ronildo, se você teria algumas dicas para este primeiro contato. Não, o sistema ele é bem tranquilo, ele é intuitivo ali. Você vai, ele tem as divisões, tudo certinho. Veja qual que é o desenho do seu trabalho ali, né? Quanto mais clareza você tiver do seu protocolo, dos seus objetivos ali, do seu trabalho, mais fácil vai ser para você descrevê-lo na própria plataforma, né? Então, essa é uma dica ali que pode ser colocada, né? Então, olhar sempre essa questão dos riscos e benefícios, tá? Porque muitas vezes, muitos dos protocolos acabam ficando em pendência justamente por causa disso, né? Então, aquela questão, por exemplo, retirar a participação, sair desistir da participação não é um manejo de risco, né? É um direito que a pessoa tem, né? Não é uma forma de manejar o risco, tá? Mas é importante ter essa consciência. Bom, quais são os riscos? Como é que eles podem... E aí, a partir disso, quer dizer, como é que você vai fazer para minimizar esses riscos? Acho que isso é importante. Acho que nós temos existem alguns furos aí nesse processo todo, ainda mais nessa questão de riscos ainda, né? Mas, principalmente em pesquisas qualitativas ali, né? Porque em pesquisas já da área biomédica, já é mais fácil você entre aspas, né? Você identificar os riscos, muitas vezes, porque eles já estão mais visíveis, né? Muitas vezes, numa pesquisa qualitativa, não.
tá? Então, muitas vezes a pessoa supervaloriza os benefícios que ela acha que a pesquisa vai ter e minimiza os riscos que o participante pode acabar tendo na participação, né? Uma área que faz muito isso justamente a de ciências humanas e sociais, né? Porque eu vou fazer apenas uma entrevista, né? Não tem risco nenhum. Qual que é o risco de uma entrevista, né? Então, isso é uma coisa que acaba sempre pegando, né? Quer dizer, tenta pensar quais os riscos disso. É uma questão desse tipo de trabalho. Não foi realizado nenhuma coleta de material biológico, nada ali. Entretanto, essa pesquisa da área de psicologia ali, com metodologias da área de ciências humanas e sociais, acabou gerando tendo um efeito trágico ali, né, naqueles participantes. Então, isso é um problema que o Comitê de Ética, ou que o sistema CEPCO, né, busca sempre enfatizar, né? A Milena aqui, ó. Gostaria de ressaltar a importância que sempre revisitarmos esses documentos apresentados pelo professor. Por mais que nos atentemos, são inúmeros detalhes a cuidar e sempre pode acontecer de deixarmos passar esses pequenos detalhes, que são muito relevantes para evitar pendências, né? Acho que é isso, submeter um protocolo fechadinho até razão de júbilo, de alegria, né? Quando você pega um protocolo bonitinho que você aprova, ninguém quer segurar protocolo no CEP, né? Não é isso, né? Mas é uma questão que é uma postura e uma ação ética dos próprios membros do Comitê de Ética de estar sempre olhando pelo participante de pesquisa, né? Então, acho que isso Então, isso estando fechadinho, acho que vocês tiveram, acho que a Senapec teve aí, acho que disponibilizou também a questão da aula sobre a elaboração do termo de consentimento, essa é fundamental ali. Acho que uma outra recomendação para a Bruna é justamente essa, né? Dar atenção aos diversos tópicos ali do termo, ou do termo do registro de consentimento, né? Como a professora Rosane falou, na página do CEP, você tem um checklistzinho ali do que tem que ter um TCLE, ou um registro de consentimento. Se você fizer aquele checklist e ver se está tudo aquilo no seu protocolo, no seu texto, quer dizer, as chances do seu trabalho ser aprovado de forma rápida é muito maior. Então, e essa questão da submissão ao CEP, muitas vezes depende muito realmente do pesquisador, né? Acho que vocês têm ali na plataforma essa relação das datas, né? Do tempo de submissão que pode haver no CEP, né? Então, agora, veja, muitas vezes uma coisa que poderia ser de 20 dias, ou de um mês, ou de 30 dias, pode acabar virando 60, 70, 80, 3 meses, muitas vezes, dependendo, né, da coisa. Isso porque o CEP acaba segurando os protocolos, porque por uma própria indicação da CONEP, depois de 30 dias sem a resposta do pesquisador, o projeto poderia ser retirado ali, né? Então, mas muitas vezes o CEP realmente não tem tido esse tipo de procedimento, né? Então, aguarda a resposta do pesquisador no tempo em que é necessário, mas isso significa também que o processo de apreciação ele se alonga por um tempinho bem grande. Professora Rosane? Não, eu ia só comentar rapidamente, porque a Lucila quer dar uma dica aqui, né, para vocês, mas, assim, o que a gente teve de bastante mudança aí nesse período da pandemia foi justamente coleta de dados de forma remota, né, e que para isso também tem uma documentação para orientar vocês, né, sobre como fazer isso, como deve ser o TCLE, né. Acho que foi um tipo de coleta que talvez veio para ficar, né, por abranger, assim, participantes de diversas localizações, enfim, regiões, então acho que esse foi uma grande mudança aí que a gente teve agora nesse período da pandemia, né? Fala, Lucila, compartilha aqui com a gente o que você quer
dar de Vocês dica? estão me ouvindo? Sim, sim. Legal. Obrigada, Ronildo, Rosane, aí, pela oportunidade. Acho que como a Milena colocou, né, embora a gente já tenha experiência no manejo da plataforma, eu nunca deixo, quando eu posso, né, ouvir o Ronildo falar, ou quem estiver aí à frente do CEP, ou estiver compartilhando essa experiência, porque eu acho que principalmente os orientadores, eles precisam estar direcionando, né, os caminhos aí, ou cada passo dos seus alunos. Eu acho que é um pouco das dúvidas e das questões que o pessoal tem colocado aí no chat, né? O que eu costumo fazer com os meus orientandos é, por exemplo, solicitar que eles se familiarizem com a plataforma Brasil antes de querer colocar todas as informações dentro dela. Se a gente abre a plataforma e inicia a submissão de um projeto na plataforma e a gente vai preenchendo, que seja com X ou Y, cada um dos campos, a gente passa a ter noção do que vai ser pedido em termos de espaço e até de caracteres, né? E muitas vezes a gente tem como organizar o método do nosso projeto para facilitar até para o revisor que vai apreciar o seu projeto. Então, por exemplo, eu sempre coloco para as minhas alunas, por que não a gente lá nas considerações éticas colocar um item que explica como é que a gente chegou no N, né, no número de participantes do nosso trabalho, principalmente se ele envolver várias etapas, né? Você tem uma etapa que às vezes ela é de um comitê de especialistas, né? Uma etapa de estudo piloto, depois um estudo de campo. Então, como é que você chegou nesse N? Eu acho que é legal fazer isso também. O mais importante que eu acho, né? Às vezes a gente vê os nossos alunos tão ávidos para ter o projeto submetido, e eu falo, quanto maior tempo ele ficar perto da gente, a gente olhando o que é que pode causar dúvida num revisor, né? Ou o que de certa forma, a ética ali, ela está pouco valorizada naquele momento, acho que melhor para nós, né? Melhor para os participantes, melhor para o próprio comitê de ética. Então, não tenham pressa de submeter seu projeto, né? Um projeto que ele passa pela mão de toda a equipe de pesquisa, que ele vai para o orientador várias vezes, que é possível, inclusive, discutir no grupo de pesquisa por que dessa coleta dessa forma, por que será que está claro essa forma de explicar, né, a estratégia de recrutamento, etc., maior vai ser o sucesso de vocês. Eu fico, assim, completamente irritada quando eu vejo que muitas das justificativas de projeto, na pós-graduação, em qualquer outro âmbito, ela fica vinculada à demora do CEP, né? Se o CEP demorou, é porque seu projeto ficou em pendência. Se ele ficou em pendência, você deixou de explicar alguma coisa de uma forma mais clara. Então, não tenham pressa, não tenham pressa. Compartilhem com os colegas do grupo, com o seu orientador, vai e volta quantas vezes for, porque o sucesso seu pode ser celebrado em 30 dias, né? Então, acho que vale a pena. Acho que se a gente pudesse pensar numa dica, essa era a que eu daria. Façam tudo no Word primeiro, de acordo com os campos da plataforma. É uma introdução, é um objetivo, é o recrutamento, é o que você tem ali no método, é a folha de rosto, né? Olhe modelos de TCLE, de termo de assentimento que a gente tem. A Rosane lembrou bastante esse aspecto da coleta hoje, que majoritariamente tem sido híbrida, né? Colocada como uma coleta híbrida nos projetos. Então, como é que a gente vai fazer? Que tipo de plataforma você vai disponibilizar? Ela tem acesso? A pessoa precisa ter quais requisitos? Então, a gente tem já bons exemplos de projetos que já, inclusive, foram até defendidos na nossa escola, que a gente pode olhar, que contemplam todas as diretrizes da Conep, todas as orientações, né? E boa sorte para vocês. Obrigada. Obrigada, Lucila. Ótima ideia, né? Acho que o projeto precisa estar muito claro, pessoal, né? Em termos de método, né? Então, é muito importante que tudo esteja muito explícito ali. Isso facilita demais para o parecerista, né? Porque o CEP vai olhar exatamente, né, com mais detalhes a questão do método, né? Obrigada. Vou pedir desculpa só para vocês, que eu já tenho uma outra reunião. Então obrigada a todos. Somos nós nessa, né? Ai, ai.
Vidinha, não, o que a Lucila falou é ótimo, é aquilo que nós estávamos falando, do delineamento metodológico, né, do trabalho. Eu acho que isso quanto mais discutido, melhor, né? Aproveitar os colegas e também, acima de tudo, gente, qualquer dúvida, consultar o CEP, né? Consultar o Comitê de Ética. Ou a própria CONEP, né? Então, essa foi um pouco as dicas que nós podemos dar aqui para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Se eu fosse fechar alguma coisa aqui com vocês hoje, acho que seria isso. Tá? Sigam essas recomendações aqui que nós estamos colocando para vocês, e não percam tempo com buscando informações em outros lugares que não seja na própria página, no próprio material disponibilizado pela CONEP, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Não estou criticando a boa vontade, muitas vezes a qualidade de uma série de apresentações que estão na internet, mas a internet ali é sem data, né? Então, isso... E muitas vezes tem um fundamento não muito claro. Então, tomem muito cuidado com isso, e principalmente essa, né? Vocês já sabem aonde está a fonte, então vão diretamente à fonte, tá? Ou, se vocês não forem diretamente à CONEP, vão ao CEP de vocês, ou a CEP no qual vocês vão submeter o protocolo de pesquisa de vocês. Como disse a Lucila, a recompensa é justamente essa, de um protocolo, tanto para o pesquisador quanto para os pareceristas do CEP, é isso, né? Um protocolo que passa de forma ágil, de forma, é claro, evidente, dentro de toda a dimensão ética que ele tem, mas que ele passa de uma forma rápida pelo próprio sistema, pela qualidade que ele tem. Tá? Então, acho que era isso que nós tínhamos aqui para hoje. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão a colocar, eu agradeço novamente a essa disponibilidade da Senapec. Acho que isso é uma questão de ética, tem que estar em todo momento sendo discutido e em destaque, né? Ética não é esse tema transversal que qualquer um fala, né? Mas você precisa ter um momento específico, né? Uma discussão específica ali para realmente dar sentido nisso. E acho que esse trabalho que vem sendo feito pelo Senapec é realmente de se elogiar aqui. Tá? Agradeço a participação, a paciência de vocês e até uma próxima vez aí. Ô, Lilian, nós não estamos te ouvindo, não. Você está com o microfone fechado. Continua fechado seu microfone, Lilian. Eu não falei nada, não. Eu só abri aqui. Na cabeça, aí eu achei que você estava... Não. Obrigada, viu? Não, precisamos... Obrigada, Ronildo, Lilian e todos vocês. Até mais, gente.